hoje nós somos homenageados em todos os lugares, então que vocês possam estar se sentindo valorizadas, se sentindo amadas, independente do que possa estar acontecendo na sua casa. Posso dizer para você que Deus, Ele te ama. Ele existe um amor maior do que o dele, né? E Ele colocou em nós uma missão, uma submissão. Muitas pessoas criticam esse termo submissão, achando que a gente tem que estar sendo maltratado, achando que a gente precisa estar subjugado. Mas na verdade não foi isso que Deus planejou. Deus colocou o homem com uma missão de ser o provedor e a mulher com uma submissão, uma missão debaixo daquela missão principal. E qual é a submissão da mulher? É cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar desse marido, né? Então essa é a nossa missão dentro da missão do homem, que é ir para a rua, trabalhar, trazer o sustento da casa, né? Ser o provedor do lar. Mas o texto bíblico que a gente, tema da nossa conferência hoje, é Provérbios 31:10, que fala da mulher virtuosa. Quem tiver com a Bíblia, por favor, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 31. 31, versículo 10. A mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é muito excede ao de rubis. E esse texto aqui, ele compara a mulher, ele diz que o valor da mulher excede ao dos rubis. E o rubi é uma pedra preciosa, né? Então a gente faz esse link aí da mulher, Deus, o rei lá, Lemuel, ele faz essa comparação. Foi um conselho que ele recebeu da mãe dele, né? Ele compara a mulher virtuosa a essa joia preciosa, de alto valor. Então às vezes a gente não está se sentindo assim com alto valor, mas saiba que você tem alto valor para Deus. Você tem que tomar posse desse valor que você tem. Ele fala, por que ele compara ao rubi? Se existem tantas pedras preciosas, por que ele comparou ao rubi e não comparou a uma outra pedra qualquer? Porque o rubi, ele representa sabedoria, ele representa harmonia. E essa mulher, que ela é virtuosa, se ela é comparada a um rubi, então ela é uma mulher sábia, ela tem sabedoria e ela preza pela harmonia da casa dela. Então a gente faz vamos concluir aqui. Essa mulher, ela é uma joia, ela tem valor, ela é uma joia comparada ao rubi, então ela tem sabedoria. E se ela tem sabedoria, ela aplica tudo aquilo que ela conhece, né, de Deus na vida dela e na vida da família dela, tá? Todo o conhecimento adquirido de Deus, ela aplica, ela sabe escolher o que é certo e o que é o errado, ela sabe tomar as decisões certas, tá? Por quê? Porque essa mulher, ela é temente a Deus. O princípio da sabedoria, diz a palavra, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se ela tem sabedoria, ela é uma mulher temente a Deus. E olha o que vem com a sabedoria. Olha os atributos que a sabedoria traz para essa mulher. Lá em Tiago 3,17, diz que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, é compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, ela é imparcial, é sincera. Então, se essa mulher, ela é temente a Deus, ela tem sabedoria, ela tem esses atributos. Ela precisa ter esses atributos. E o que acontece quando ela tem esses atributos? Ela consegue conduzir a casa dela, ela consegue conduzir a família dela, ela consegue conduzir os filhos para o caminho que devem andar. Ela sabe encaminhar, fazer as escolhas certas para essa família. Ela sabe, numa hora difícil, ter uma palavra de paz
e vai deixar esse marido tranquilo. Ela sabe que na dificuldade de um filho, de uma dúvida, ela não vai tratá-lo com indiferença, ela não vai desprezar esse filho, ela não vai maltratá-lo ou amaldiçoar esse filho. Ela vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. A mulher, ela exerce um papel na terra como o papel do Espírito Santo de Deus, de ser auxiliadora, de ser a consoladora, de ser a pacificadora. Essa é a mulher. Mas tem mulheres que preferem ser tolas. E a Bíblia fala dessas mulheres. E elas destroem tudo por onde elas passam. Então, quando a gente não tem a sabedoria para a gente conduzir a nossa casa, quando a gente não pede a Deus a sabedoria para a gente conduzir a nossa família, a gente muitas vezes bota a nossa família a perder. A gente lança uma palavra de maldição no nosso filho, que ele vai levar aquilo pro resto da vida. Esse menino é uma peste, não presta, não vale nada. Ele vai levar isso para ele, para a vida toda, para a família que ele vai construir, né? Ele vai levar essa praga, vamos dizer assim, essa praga que foi lançada, essa maldição, ele vai carregar aquilo. Às vezes o marido chega cansado do trabalho, estressado, e essa mulher não sabe ter a compreensão de deixar acalmar, de ficar em silêncio, de só fazer um carinho, de esperar. Não, às vezes a mulher vê que o cara chega cansado, chega estressado, ela quer confrontar na hora que não é para confrontar, na hora que é para calar. Então muitas vezes nós erramos porque não nos calamos na hora que precisamos calar. Nós confrontamos por coisas às vezes bobas, né? A gente usa muitas vezes uma comunicação violenta quando a gente pode usar para a mesma finalidade uma comunicação suave, tranquila, com sabedoria vinda do alto do céu. Eu quero ilustrar aqui uma história que eu ouvi, que o mesmo fato, ele com duas maneiras diferentes da mulher conduzir a situação, com dois resultados diferentes, tá? Então, se trata da história de uma mulher que mora num estado frio, num local frio, e ela tem uma lareira em casa, e ela, quando chega do trabalho, ela gostaria de ver essa lareira ligada, a casa dela está quente e confortável. Mas aí ela chega com mais, só que o marido chega mais cedo em casa, que ela chega depois. Aí, primeira atitude, ela chega em casa e ela fala para o marido: caramba, você até agora não ligou essa lareira, a casa está toda gelada, eu chego do trabalho cansado e essa casa está gelada. Aí o que acontece? O marido, ele é confrontado e ele fala para ela assim: ah, se você quiser, você se vira, você que liga a lareira, eu não vou ligar porcaria nenhuma. Então olha, a forma que essa mulher falou com esse homem gerou nele e ele se recusou a fazer, ele não atendeu aquilo que ela queria. Em algumas famílias isso chega a virar vias de fato, chega a virar briga de corporal, porque a discussão vai aumentando. E é um fato tão simples, né? Uma percepção tão simples. E aí vamos lá, o exemplo da outra mulher que ela queria a mesma coisa. E ela chega para o marido e fala assim: amor, é tão gostoso quando eu chego em casa, a lareira já está acesa, quentinha, e a gente ainda consegue dar uma namorada. Esse marido, ele vai receber isso daí: nossa, eu vou sempre que ela chegar, eu vou ligar essa lareira. Por quê? Porque eu vou ter essa recompensa, uma mulher amável, uma mulher carinhosa, eu quero agradar essa mulher. Então, a atitude desse marido vai ser de confronto, vai ser de fazer exatamente aquilo que ela deseja que faça. Então a gente precisa corrigir, às vezes, a forma que a gente fala com os nossos maridos, com os nossos filhos. Às vezes a gente fala com o filho assim: você não arrumou esse quarto está uma bagunça, está tudo revirado, vai fazer isso daí. Quando mais ela só fala assim: meu filho, arruma esse quarto aí, para esse quarto ficar confortável, para a presença de Deus estar aqui na nossa casa, para a gente agradar o Espírito Santo e a gente começar a trabalhar com sabedoria na vida da nossa família.
Deus, porque é Ele quem mostra para a gente o caminho que devemos seguir, né? Quando a gente clama a Deus, diz em Provérbios, quando a gente pede a Deus a sabedoria, invoca a Deus, por isso Deus nos atende, porque Ele é a verdadeira fonte de sabedoria e Ele dá, Ele mostra exatamente cada coisa que precisamos fazer. Ele mostra o caminho que devemos andar. É Ele quem vai direcionar. No caso de um problema que esteja acontecendo na sua casa, antes de você tomar a frente e resolver com as próprias forças, você fala: Deus, me conduz nessa situação. Mostra para mim o que eu preciso fazer e como eu preciso fazer. E Deus vai direcionar. E Deus vai fazer. Porque Ele faz da melhor maneira, porque Ele tem os melhores planos para nossas vidas. Ele diz também que Ele é que sabe os planos que tem para nós. Então precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, pedir a Ele sabedoria para conduzir a nossa casa, a nossa família e para termos o quê? Harmonia. Termos harmonia. Então veja lá, vamos comparar a pedra de rubi. Então temos um grande valor. Nós vamos comparar essa pedra, porque ela é uma pedra que traz sabedoria e harmonia. Então nós temos tudo isso. Precisamos ter sabedoria para sermos virtuosos, precisamos ter sabedoria, precisamos ter harmonia na nossa casa. Agora, em hebraico, essa palavra virtuosa, ela quer dizer força e poder. Então a gente conclui que a gente vai exercer a força e o poder da palavra virtuosa, mas com sabedoria e com harmonia, não pela força do braço, mas pela força da sabedoria de Deus. E com isso a gente consegue levar a nossa família, estruturar a nossa família exatamente da forma que Deus planejou. O que acontece quando a gente não vive dessa forma? A palavra de Deus, o pastor Leo, diz que o homem e a mulher se tornaram uma só carne. A mulher foi tirada da costela de Adão e eles juntos formam uma só carne. Eles formam uma unidade. E quando a gente não tem essa unidade, quando a gente não lembra em Deus que a gente precisa ter essa unidade com nossos maridos, o que acontece? Cada um rema para um lado. Um rema para a direita, outro rema para a esquerda e ninguém chega a lugar nenhum. Porque são duas forças em sentido contrário. Como se fosse um barco, um rema para cá, outro rema para lá e o barco não sai do lugar. Então essa família não vai ter prosperidade. Vai faltar prosperidade nessa casa. Vai faltar muitas vezes o alimento nessa casa. Vai faltar compreensão nessa casa. Vai faltar muita coisa nessa casa. É necessário que os dois remem para o mesmo sentido. Que ambos queiram ser de fato unidade. Ter essa compreensão. Mas aí a gente vai falar assim: mas é porque você não conhece a minha família. Você está falando isso, mas você não conhece o meu marido. Vai aturar aquele cara lá. Você vê que é bom para nós. Irmãs, vou falar uma coisa para vocês. Pode não ser fácil no início, mas tem que haver a decisão. A decisão de andar com Deus, a decisão de ser temente a Deus, isso nos cabe. Se quisermos ser mulheres virtuosas, mulheres vitoriosas, tá? Porque ninguém alcança a vitória, uma família feliz, ninguém alcança a vitória de um casamento, de um relacionamento bom, se você não pagar o preço de se submeter à presença de Deus. Porque só Ele é que pode fazer diferença na sua vida. Aleluia. Só Ele pode sarar as feridas da alma. Aí a gente pensa assim: poxa, mas ele já me falou tantas coisas, mas ele já me ofendeu tanto, e eu ainda vou, como é que vai ser um casamento harmônico dessa forma? Eu digo para vocês, meus irmãos, só tem como haver essa harmonia se houver perdão. Então é necessário haver perdão todos os dias.
cuidado, como disse Davi. Guarde seu coração, guarde suas emoções. Blinda o seu coração, para que esses ataques não firam a sua alma. Para que você não seja, então, ferida. E coloque diante do Senhor essa situação. Coloque diante de Deus, porque é Ele quem resolve tudo na hora certa. E a gente consegue, nele, com a força dele, com a sabedoria que vem de Deus, a gente consegue levar a nossa família no caminho que ela precisa caminhar, para que haja prosperidade, para que haja fartura, para que haja abundância. Porque a abundância e a prosperidade, Deus já nos prometeu. E se nós não vivemos isso, precisamos rever os nossos conceitos. O que estamos fazendo? O que está faltando? Deus prometeu. Ele não é homem para que minta, diz a palavra. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. O problema é o outro, o problema sou eu. Falta o que? Ser mais temente, falta ser obediente, falta fazer a vontade de Deus. Porque ele diz em João que tudo aquilo que você pedir, ele fará por você, mas você precisa estar submetido a ele. Você precisa estar conectado à videira. Você precisa estar guardando os mandamentos e os estatutos. Condição. Só que a gente não quer. A gente quer as bênçãos, a gente quer a prosperidade, a gente quer uma família feliz, a gente quer saúde, a gente quer tudo. Mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer um casamento feliz, mas a gente não quer ser uma mulher virtuosa, uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que cumpre a sua parte dentro dessa missão que foi dada ao homem. E essa parte, ela está incluída aí nos afazeres domésticos. Sim, a gente sabe que na vida moderna, muitas mulheres trabalham fora, os homens é que não estão trabalhando, a gente sabe que existe isso. Mas que a gente faça ainda que as coisas pela nossa casa, pela nossa família, dê boa vontade. É o que diz lá em Provérbios 31, do 11 em diante. Ele vem, usava uma Bíblia para vocês acompanharem, ele vem dando várias características dessa mulher. Vamos abrir aí a Bíblia? O coração do seu marido está nela, tão confiado, assim ele não necessitará de nada, disposto. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã, linho e trabalhos de boa vontade. É como um navio mercante, ela traz longe o seu pão. Levanta-se e veio de uma noite para dar de comer aos da casa, distribuir as tarefas de servos. Avalia uma propriedade, planta com a vinha com próprias mãos. Veste os seus ombros de força, fortalece os seus braços. Prove ver que é boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. E aí ele vai elencando aí várias características dessa mulher. Nos nossos dias eu destaquei, eu vou depois falar aqui os atributos aqui dessa mulher. Aleluia. Glória a Quando a Deus. gente quando a gente não busca esse conhecimento de Deus, muitas vezes a gente joga a nossa família na perdição. A gente pode, com uma palavra nossa, jogar um filho na droga. A gente pode, com atitudes nossas, até mesmo levar o nosso marido a cometer o adultério. Esses dias uma pessoa estava comentando comigo a respeito de um casal que estava falando assim, ela brigou comigo, o rapaz falando, ela brigou comigo, dizendo que eu olhei para uma outra moça, e eu nem tinha visto a moça. Então a gente, muitas vezes, a gente alerta, os maridos não estão nem prestando atenção em outros, a gente alerta o marido, aquela lá é interessante, você deveria olhar. Quando a gente toma essa atitude,
aparta do outro, a gente tem que começar a nossa parte. E à medida que a gente vai caminhando, e à medida que a gente vai fazendo a nossa parte, o outro vai sendo colocado. E ele vai sentindo a necessidade de também mudar o comportamento dele. Ele vai começar a achar estranho. Ué, essa mulher nunca foi desse jeito, essa mulher nunca agiu dessa maneira, por que agora ela está assim? E ele vai começar então a prestar mais atenção nessa mulher. Agora é necessário também que a gente, além de a gente ter um cuidado com a família, além de a gente ter um cuidado com o marido, a gente também tem que ter cuidado com a gente. Porque a palavra de Deus diz: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então a gente também tem que se cuidar. A gente não pode se largar, a gente se abandonar, não se cuidar e depois achar, não, ele tem obrigação de ficar comigo, ele tem obrigação de me amar, eu faço o que eu quiser, eu ando esculachado e ele é obrigado. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que estar bem também com esse marido. A gente tem que estar pedindo a Deus o amor de Deus na nossa vida, no nosso casamento, todos os dias. Porque o nosso amor só, como diz o pastor lá, nosso amor só não é suficiente para manter um casamento por longos anos. É necessário haver o amor de Deus na vida desse casal, para que esse casamento perpetue. Senão vocês vão estar vivendo juntos, vão estar empurrando com a barriga, mas não estarão vivendo o verdadeiro casamento, que é a unidade, é ser uma só carne, é os dois remarem para o mesmo lugar, é os dois avançarem juntos, é os dois prosperarem juntos, é os dois concordarem na criação dos seus filhos, não haver discórdia na criação. Isso tudo faz parte. E essa mulher, ela precisa pensar em todas essas coisas. Mas algumas vezes a gente se depara com mulheres, e na verdade a maior parte acontece com mulheres mesmo. Por isso que essa alerta veio justamente no dia de hoje. Porque as mulheres têm a tendência de guardar cores, de guardar fatos que aconteceram lá no passado e fica remoendo aquilo. Se lembra quando você fez isso aqui, não sei o que lá, quando a gente era solteiro? Lembra no ano passado, 5 anos atrás, que você falou isso pra mim? O que passou, passou. Por isso é necessário perdão, para que a gente não fique trazendo para nosso presente fatos do passado que trouxeram tristeza, que trouxeram mágoa, que trouxeram dor. A gente precisa deixar lá no passado essas coisas e liberar o perdão para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida. E quando a gente fica remoendo, a gente não deixa esse marido, esse filho, esses pais da gente terem paz. A gente provoca uma verdadeira guerra dentro da nossa casa quando a gente fica tocando nesses assuntos e remoendo. Se você tiver um pensamento em Deus fortemente, a sabedoria vai dizer para você perdoar, a sabedoria vai dizer para você não lembre mais do que passou, vamos viver o novo e vamos ser felizes, porque é isso que a gente busca, ser feliz. A base de uma família estruturada é a mulher. Ela é a base da família. Quando a mulher desanda, quando a mulher é tola, ela destrói tudo, a família não para em pé, tudo se acaba, o casamento se acaba, os filhos se perdem, nada fica de pé. Então é necessário que a mulher, ela, como base, estrutura da família, ela tenha esse entendimento de que Deus, o compromisso que ela tem com Deus, de governar a sua casa. O marido governa a sua família, mas a mulher, ela é administradora da sua casa. Ela que vai administrar tudo que acontece na sua casa. O marido vai colocar o alimento e ela vai
o mês inteiro, se ganha por mês, né? Ela não vai ser essa mulher que vai sair comprando coisas na porta, ou vai para a rua, compra desenfreadamente, gasta uma fortuna no cartão, ou gasta tudo e deixa para o marido pagar aquela conta, fora do provisionamento financeiro da família. Ela vai ter a consciência de que ela precisa saber qual é o provisionamento da família. O que temos para esse mês para pagar as contas necessárias, essenciais. Depois que pagarmos tudo, o que podemos fazer com o que sobrou? Temos que guardar, podemos comprar algo que precisamos comprar para a nossa casa. Só que tem muitas mulheres que não se importam com isso e saem comprando, depois ele paga e destrói a família, porque aquela despesa não estava na provisão daquela casa, no orçamento daquela casa, e aquela despesa vai gerar um buraco, uma despesa essencial, talvez nas compras da casa, dos alimentos, talvez numa conta de luz, uma conta de água, né? Então, essa mulher virtuosa, ela tem essa consciência, ela tem esse pensamento, e ela sabe administrar a sua casa, e ela sabe administrar a sua família. Ela sabe ensinar, ela sabe direcionar, ela sabe levar a família para o caminho certo. Ela tem esse valor. E é por isso que o rei Lemuel, lá em Provérbios, quando ele lembra desse conselho, ele fala sobre esse conselho dado pela mãe dele. Esse conselho ele vem para dizer que entre arrumar uma mulher tola e arrumar uma mulher virtuosa, para que ele pudesse governar o povo dele, seria necessário arranjar uma mulher virtuosa. Porque se ele arrumasse uma tola, ele destruiria todo o reino dele. Ele não conseguiria governar o reino dele. Ela poria tudo a perder. Então, a mulher virtuosa, ela é muito importante. Eu vou colocar aqui 7 características dentro desse texto que a gente leu, que ainda está com uma linguagem um pouco mais antiga, e a gente às vezes, rapidamente, a gente não consegue associar só quando a gente faz um estudo mais destrinchado. Mas eu destaquei aqui, 7 características dessa mulher. Ela é temente a Deus. Isso a gente já falou bastante. Então, se ela é temente, ela tem sabedoria, ela é uma mulher amável, ela é uma mulher pacífica, ela é uma mulher compreensiva, ela é uma mulher sincera, ela não puxa a sardinha da placa dela, dizendo que ela está certa ou está errada. Não. Ela vai julgar a atitude, o fato, conforme de fato aconteceu. Se o marido tem razão, se os filhos têm razão, sim, eles têm razão, me perdoe. Se ela tem razão, então sim, ela tem razão. Ela é imparcial. Ela quer o bem do marido todos os dias. Então ela vai fazer de tudo para esse marido ser feliz, para que ele viva bem, para que não haja peso sobre ele. Ela vai poupar esse marido dos constrangimentos, vai poupar esse marido de situações desagradáveis. Um exemplo, a pessoa seja casada e essa mulher deixa o marido em casa e vai para o bar beber. Essa mulher, ela não está honrando esse marido, não está honrando, porque ele vai se sentir constrangido por isso. Então a gente tem que ter sabedoria. Essa mulher, ela também não é preguiçosa. Ela não é, ela faz tudo dentro da casa dela, ela cuida de tudo e ela não tem preguiça. Isso está na Bíblia, tá, gente? Não estou tirando da minha cabeça, é a própria palavra que está dizendo. Ela faz as coisas para a casa dela, para a família dela, com a vontade. Ela não murmura, caramba, puxa vida, hoje tem que fazer isso.
criar os filhos no Evangelho, né, criando juntos. Vai ser a mãe vai dizer, eu vou, ele vai para o Evangelho, o pai vai dizer, não, ele vai para o Espiritismo, ou vice-versa. Não, eles vão fazer aquilo juntos, porque eles são unidade, eles são uma só carne. Ela se faz respeitar pelos filhos e pelo marido. Então, muitas vezes a gente vê mulheres que não respeitam seus maridos, que xingam eles, ainda fazem isso na frente das pessoas, xingam os seus filhos, né, usam palavras de baixo escalão, né? Você é isso, você é aquilo. E desrespeita. Quando há o desrespeito ao marido, aos filhos, aos pais, quando existe esse tipo de conduta, automaticamente essa pessoa também perderá o respeito. Ela não está se dando respeito. Então, se ela não respeita, ela também não será respeitada. Só que a mulher virtuosa, ela é uma mulher que se dá o respeito. Ela tem calor e ela se dá o respeito. E quem a olha na rua fala, ela é uma mulher respeitável. Ela é uma mulher temente a Deus. Ela é diferente. Essa mulher é diferente. Quem dera eu tivesse uma mulher dessa, muitos homens dirão, porque vai chamar a atenção por ela ser uma mulher diferente, por ela ser uma mulher inteligente, por ela ser uma mulher caprichosa, por ela ser uma mulher que honra a sua casa. Essa mulher, ela é muito valorizada. Essa mulher, nos dias de hoje, é uma mulher difícil de se encontrar. Por quê? Porque a sociedade está dizendo que não existe mais esse tipo de mulher. A sociedade está dizendo que hoje em dia as mulheres são assim que falam que as mulheres são cachorras, que as mulheres são. A sociedade está querendo tirar a imagem de valor da mulher. E nós, que somos cristãs, temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos que tomar posse do valor que Deus nos deu. Ele nos fez diferenciada. Ele nos fez para a gente tomar para nós a responsabilidade de conduzir uma família, gerações, mostrar o caminho que deve seguir. Ele nos fez diferente, ele nos fez com sexto sentido. As mulheres sentem coisas que vão acontecer. Quando o marido às vezes fala assim, mulher, tem um negócio aí bacana para fazer. Quando ele conta, às vezes a mulher fala, isso não vai dar certo. Sai disso daí que é furada. A mulher tem essa capacidade de, sem nem saber o que vai acontecer, ela já tem esse sexto sentido de saber que aquilo ali não vai funcionar, né? E ela consegue, se ela tiver sabedoria, fazer com que esse marido mude o caminho e faça uma escolha melhor, desista daquele negócio que vai ser uma furada na família toda, né? E a mulher tem esse poder. Mas quando ela chega e fala, não, você não vai fazer nada disso não, quem manda aqui sou eu, vocês acham que essa mulher vai conseguir o resultado de mudar a escolha desse marido quando ela parte para esse tipo de confronto, com essa comunicação violenta? Não, porque esse marido ele vai querer mostrar o poder de ser marido. Eu sou o chefe, a autoridade dessa casa, então não vou admitir que você fale assim comigo. E vai para o confronto. E tem mulheres que ainda peitam, continuam, já viu que o marido já cresceu e continuam. E aí acabam sendo estancadas muitas vezes pelos seus maridos, né? E as mulheres acabam sempre saindo perdendo, porque a gente, nesse ponto, a força física do homem, os hormônios dos homens, não a eles, mas força física, né? Então as mulheres saem em desvantagem muitas vezes, né? Então a gente não pode partir para
exatamente para tomar atitude que a gente quer que ele tome, mas com uma comunicação não violenta, né? Mostrando a ele, filho, olha, eu estou analisando essa situação e eu acho que isso não vai ser bom para a nossa família, por causa disso. Então você pensa direitinho e vê, analisa o que eu te falei e veja se você tem razão. Deixa se ele tivesse tomado a decisão, mas você já falou exatamente o que você desejava falar. Você já mostrou para ele que aquele caminho era ruim, mas ele vai tomar a decisão final. E na maior parte das vezes, quando não é um homem muito teimoso, ele vai falar: minha filha, realmente você tem razão. Eu pensei direito e você tem razão. E ele vai ceder. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa sempre estar pedindo a Deus a sabedoria que vem do alto. Porque por nós mesmos, a gente não consegue tomar as melhores decisões. A gente não consegue. Às vezes o sangue sobe, tem gente que é muito sanguínea, né? E o sangue sobe, você perde a cabeça e você, quando vê, já está gritando, quando vê, você já está tomando uma atitude. Às vezes você até nem queria tomar, mas você tomou. E já desandou o carro. Então, essas pessoas que são sanguíneas, que têm essas atitudes mais impulsivas, essas mais ainda precisam estar se derramando nos pés do Senhor. Essas mais ainda precisam pedir a orientação de Deus para que tenham um domínio próprio, para que tenham mansidão. São frutos do Espírito, isso é a palavra. Para que você possa ser essa mulher que vai fazer a transformação da sua casa, essa mulher que vai fazer a transformação da sua família, da sua vida profissional, da sua vida social. E você depois vai olhar e vai dizer assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ensinamento. Muito obrigado pelo que o Senhor trouxe para mim, pelos caminhos que o Senhor me apresentou. Muitas vezes, a gente, ao tomar essa decisão sozinho, sem essa orientação de Deus, a gente faz um monte de besteira, né? E a gente joga fora relacionamentos, maridos, filhos, os pais, a gente joga fora. A gente se afasta das pessoas, né? A gente perde a oportunidade de desfrutar de todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas a nossa vida aqui na Terra, ela é breve. Estamos de passagem. Nosso lugar, nosso reino não é aqui. Então, que o tempo que estivermos aqui, possamos desfrutar da amizade das pessoas, do relacionamento com a nossa família, que a gente possa ver o melhor no outro, como disse a pastora, que a gente possa enxergar o outro não pelos erros que ele comete ou que ele cometeu, mas pelo que ele tem de bom dentro dele. O certo, seus maridos, seus filhos, tem só coisas ruins que você está enxergando hoje, que te aborrecem. Tem coisas boas ali dentro. Tem atitudes boas, tem sentimentos bons. Então, vamos cultivar o que há de bom. Vamos trazer à tona e desfrutar o que há de bom nessas pessoas. E vamos deixar para lá o que há de ruim. Aquilo foi ruim, está perdoado, está liberado. Eu vou viver o que tem de bom. Eu vou aproveitar, desfrutar. Porque quando essa pessoa se for e elas irão, a gente não vai ter remorso, arrependimento de não ter aproveitado aquela estadia conosco. E eu fico por aqui e precisamos então, concluindo, buscar sabedoria em Deus, né? Buscar nele a solução para todos os problemas da nossa vida, e ele nos dará o entendimento, e ele nos mostrará o caminho, e ele nos fará pessoas verdadeiramente prósperas